Quando nós fazemos uma análise na questão da interferência que existe obsessiva e da reciprocidade desse tipo de energia, isso vai dizer, de certa forma, de algum tipo de interação e que nos competirá lidar com isso para ir tendo condição de fortalecer a nossa vibração positiva e fazer o recurso de uma continuidade consoante a nossa consciência. Quando é feito o enfoque da autoobsessão e a forma como isso pode funcionar enquanto uma dificuldade minha comigo de perceber alguns traçados na minha personalidade, na forma como eu lido com aquilo que vivo, e que virá a dificultar o processo de aproveitamento do tempo. Que é uma dádiva que nós temos e que também nós podemos obsedar. Quando eu desejo inserir atividades e atividades uma após outra, sem um critério e uma ponderação sobre isso, que passa pelos eflúvios da oração, da prece, que inclusive tem na água fluidificada um manancial rico de ajudar e refazer nossas engrenagens para a continuidade do labor. Em sendo assim, quando nós entramos no momento de oração e deixamos um copo de água fluidificar, que inclusive não está restrito à doutrina espírita, se considerarmos, seja água benta, óleo ungido, e em todo o clima e tempero religioso vai acontecer aquela água ou supracitado óleo que será usado para uma bênção que depois, ao ser espargido ou tomado um pouco ou passado em determinado local, vai levar esse eflúvio, esse bolhal que o benfeitor coloca ali para nos beneficiar. E é curioso, visto que quando nós estamos no momento de oração com fé, e por isso existe para nós espíritas uma orientação direta de fazer o Evangelho no lar diário e de colocar esse copo de água para fluidificar, depois pôr um pouco no filtro, se não tiver esse disponível, coloca num copo e deixa ali, quando você pega a sua água pinga. Sempre fazer essa abordagem, mas diariamente.
Você marca aquele horário com os benfeitores, que seja 10 minutos. Mas na quarta-feira, às 3 horas, está marcado para o Evangelho no Lar. E assim toda quarta. Então, como que marca todo dia aqueles minutos que forem plausíveis de poder acontecer, mas deixa nessa agenda. E aí lê um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, faz uma reflexão em cima do que leu e faz uma oração final que vai fazer essa entrega pelos maiores de princípio elétrico e de condensação de força magnética, que vai permitir uma atuação específica de acordo com a necessidade daquele que estiver orando. Em sendo assim, quando nós falamos dessa atuação sobre esse líquido, quando Jesus mesmo dissera que todo aquele que desse um copo de água para qualquer um que tivesse necessidade, é para ele mesmo que daria. E existe aí essa associação com não só aquela água para matar a sede, quando o meu sangue precisa de ser hidratado e vem consoante essa sede que pede uma quantidade de água para ser bebida, mas essa água que pela prece que faço, pela minha fé, pela minha mentalização positiva, é preparada pela espiritualidade maior e auxilia aquele que precisa. Porque só de tomar um gole nós já percebemos um benefício importante e uma recomposição, até o fortalecimento do nosso equilíbrio para continuar. E por esse motivo, quando nós consideramos o uso do nosso tempo, isso passa por uma análise das intercambiações energéticas que nós vivemos e da urgência de fazermos esse fanal de uma disciplina, mas, ao mesmo tempo, lidando com o tempo de forma que ele nos ajude naquilo que precisamos realizar. Visto que, da mesma forma que eu posso obsedar a mim mesma, obsedar alguém, obsedar um carro, quando eu vou embora daqui e volto em espírito para ficar nessa situação em torno de um objeto porque estive apegada, da mesma forma eu posso obsedar a energia, o tempo, um movimento de trabalho. E isso também vai ter a ver com a tendência que nós trazemos para a fascinação. E Kardec vai dizer que é uma subjugação da razão e que é gravíssimo, porque nós temos a subjugação propriamente dito, consoante o livro dos médiuns, em que você tem uma ação exercida por um obsessor sobre a minha vontade, o meu querer, que pode ser orgânica ou moral, e
tem a fascinação, que é esse domínio do meu raciocínio, da minha lógica. E por isso, caso eu me deixe rolar pela fascinação, eu correrei o risco de confundir e ser enganada na percepção daquilo que obtenho e realizo. E por ser uma situação que alcança a minha razão, é muito grave e me faz adentrar uma arena de um ridículo, de um excesso, de uma impostoridade e não perceber. Porque já terei deixado me levar por essa situação em que, inclusive, os obsessores por trás desse processo em que eu esteja vivendo, eles me insuflam e tentam me induzir ao isolamento daquela reunião no centro espírita que eu participava, do trabalho em que eu me engajo na luta física, e tenta fazer um movimento para que eu desconsidere aqueles que estão ao meu redor, me melindre e deseje me isolar. Porque quanto mais eu me isolo e me fecho na minha própria situação, mais fácil para eu ser ludibriada e confundir aquilo que esteja realizando. Mesmo porque o contato com as pessoas, a interação, ela per si tem o condão de nos levar a refletirmos sobre nossas atitudes, a enxergarmos melhor aquilo que temos sido e feito e a descobrirmos formas de ajudar mais. E isso, inclusive, tem a ver com o benefício que traz o trabalho voluntário. Porque quando eu me engajo numa dada atividade, que eu dou o meu tempo a benefício de outrem, e uso dons potenciais que trago para colocar isso nessa roda, nesse movimento em dada instituição, de forma gratuita, conforme recebemos de Jesus, isso vai me ajudando a me sentir útil, a perceber coisas em mim que eu posso melhorar. E é como um espelho que me ajuda a perceber aonde em mim eu preciso trabalhar e corrigir e aprimorar. Por isso a convivência consoante aquela salutar que nos leva para o trabalho doativo e que é para além de algum interesse ou algum retorno, porque é uma doação, é uma abnegação da direção daquilo que faço, ele tem esse condão precioso de revolver em mim aspectos que precisam ser mexidos, e por isso o próprio trabalho vai me levando a melhorar aspectos em mim. E às vezes é sutil, mas na pauta da minha perseverança, esses avanços vão acontecendo e são diretrizes que nós vamos recebendo e que vão nos fortalecendo, nos harmonizando. Eu tenho
uma experiência nesse sentido, desde o próprio processo em que eu percebia que eu continuava e, ao mesmo tempo, a forma como aquilo ia me ajudando a continuar mesmo. Inclusive, o nosso grupo do Passe à Distância, que forma uma rede de oração, onde existe o horário que é na terça às 22h15, que entra na rede e várias pessoas fazem ali o evangelho lá ao mesmo tempo. Ao longo desses anos que nós temos participado desse trabalho, quantas coisas em mim eu já pude perceber e corrigir e tentar fazer diferente com o intuito dessa proposta de Jesus, que vai, através daquilo que nós realizamos mesmo, usando para nos mostrar a nós mesmos, nos ajudar no autoconhecimento e fortalecer a abordagem conosco daquilo que precisa. Por isso que mesmo que alguém deseje assumir um dado voluntariado e se sinta inapto, você percebe que é um chamado que você tem e que você tem uma facilidade para atuar naquela situação. Não titubeie, visto que, na medida que você se compromete com essa proposta, vai acontecendo de no caminho você ir ficando curado e sendo capacitado. Por outro lado, essa questão da vigilância, ela tem a ver com o risco de eu vir a cair e como eu preciso vigiar sobre a minha conduta. Tinha um senhor que ele participava ali na Mansão do Caminho e era palestrante ali na casa de Joana de Ângeles. E, certa feita, ele vai até o Divaldo e explica que ele iria parar de fazer palestra. Ele ia fazer uma interrupção nessa atividade que acontecia. E quando ele foi interpelado sobre o motivo dessa suspensão do que ele realizava, ele diz, devido a estar cansado de falar uma coisa e não conseguir viver. Ou seja, a nossa consciência, ela acusa quando nós estamos deslizando e estamos desviando da proposta de Jesus. E no caso dele, especificamente, ele teve esse afastamento, mas circunstâncias de força maior acabaram por aproximá-lo de novo da tribuna e ele veio a voltar a realizar as lives, mas ali naquele ambiente, e mostra que ele teve essa honestidade, essa transparência com ele mesmo, de perceber que ele poderia estar falando uma coisa e vivendo outra. E por isso nós precisamos ter cuidado com o nosso testemunho, para que eu não seja constrangida a precisar deixar por um tempo o que realizo, por não estar conseguindo testemunhar aquilo que falo. Visto que poderia ser uma forma de tentar me arrolar para uma inutilização e vir a hecatombar o que eu já houvera feito
de bom até aqui. O Chico, ele relata em Testemunhos de Chico Xavier que no fim da sua trajetória, ele que até aqui já escreveu quase 600 livros pela sua psicografia ínclita, e ele relatara que quando ele já estava idoso e adoentado, num período que ele não podia mais preparar seu próprio alimento, aí tinha que ter alguém para fazer isso e dá-lo, nem cuidar da sua higiene, e quando não tinha alguém para dar banho nele, ele pegava uma toalha, embebia em água, álcool e passava em si, e muito menos condição de se locomover de um lugar para o outro, tinha que ter alguém que o levasse para o centro espírita, trouxesse de volta, ou para um outro banco onde aconteceria dada a reunião. E nesse período aconteceu uma urdição trevosa na direção dele para tentar inviabilizar a produção mediúnica dele, porque se ele venha cair nesse momento, prejudicaria o que ele já havia feito até ali. Em sendo assim, estava havendo um complô sombrio, onde ele se figurava um bode expiatório ali para esse complô mesmo, que iria administrar uma substância tal para ele que ele ia anestesiar, junto ali com um alcoólico, um vinho que fosse, para que ele, sem a lucidez que precisa para averiguar desses casos, viesse assinar um documento inviabilizando o que ele houvera feito até ali. E foi algo sério essa situação que o levou a pedir para os seus conterrâneos ali da seara espírita que militavam com ele, para que se ele tombasse no chão desfalecido, que o levassem imediatamente para o centro espírita e o mantivesse lá. Que seria uma forma de proteção para ele. E ele vai dizer que tinha feito esse pedido pelo receio mesmo que ele tivera de ser usado para a administração desse medicamento, desse princípio que ia sedá-lo e vir a prejudicar o que havia sido escrito pelas suas mãos, que foi todo um trabalho dedicado e de instrução, de esclarecimento da vida maior que Jesus deixou para nós pela sua psicografia. Nós temos aí tantas outras, e inclusive entramos num tempo de pipoque da doutrina espírita, onde existe uma fermentação, uma gama enorme de vídeo, áudio, de oração, palestra, livro, que só vem nos ajudar no conhecimento e no aprofundamento dessa doutrina bendita, naturalmente usando os nossos filtros básicos que precisamos fazer, inclusive em relação a nós mesmos, mas que é todo um presente que nós recebemos de Jesus para os nossos tempos. E por isso precisamos colaborar com esse processo também. Seremos chamados a isso naturalmente, e já o estamos sendo. Mas isso vai mostrar que para um caminho que eu faço de elevação, eu estarei sendo espreitada. E no caso de eu
estar sob o risco de cair, eu preciso estar vigilante sobre o meu movimento para buscar ajuda a tempo. Se eu percebo que a minha força quer sossobrar, que está além do que eu posso administrar aquela situação, aí preciso ir em busca, seja de uma proteção, de uma orientação, e fomentar aquilo que vai me auxiliar a seguir de pé. Inclusive porque nós precisamos pensar em termos daquilo que nós estamos deixando, porque se eu caio, eu prejudico o espiritismo. Então, me manter de pé, moralmente falando, e usar os recursos que preciso para me ajudar nisso, quando percebo que estou para derrapar e estender minha mão pedindo ajuda e ir atrás de onde isso pode acontecer, é uma atitude de humildade que nós precisamos viver mesmo. Que, comentando da minha situação, quando me perceber numa iminência desditosa, possa me dar a condição de dar o próximo passo e fortalecendo, para que aquilo que eu levo, o que eu propalo, que é a bandeira da doutrina espírita, não seja manchado. Porque às vezes nós, se fosse ter uma atitude tal, pensando na minha situação, nós poderíamos querer largar para lá. Mas é todo um conjunto de pessoas que estão junto comigo, que se eu caio, muitos acabam caindo comigo. E, inclusive, aquilo que propalo, o que levo, e a bandeira que eu estandarto. Em sendo assim, o aspecto da consciência, ela vai me ajudar a perceber onde eu posso ter falhado. E é, inclusive, aquela abordagem que Santo Agostinho vai dizer no Livro dos Espíritos, da análise da consciência no fim do dia, e Kardec vai colocar no Livro dos Médiuns, no capítulo Identidade dos Espíritos, em que é dado um traçado, um mapa do tesouro, de pegada a pegada, para fazer essa autoabordagem do meu dia, onde eu consigo perceber aquilo que eu fiz naquele dia e que tem como eu já consertar, aquilo que fiz e que eu vou ter que esperar o dia seguinte, mas para que logo que eu acorde eu já possa resolver. Inclusive, me dá a condição de pedir para Jesus, no desdobramento do sono, me ajudar a resolver algo que precise. Porque daí já é aproveitado o sono para ir em busca daquela resolução e daquela reparação de uma situação danosa que eu tenha feito. Daí que essa análise no fim do dia, ela é primacial. E exatamente pela importância de que ela se reveste, existe um combate para que nós não tenhamos tempo de fazer isso, para que passe despercebido ou para que nós esqueçamos. E por isso nós precisamos ter esse cuidado para fazer esse autoenfrentamento, que me dá a condição de perceber se eu estou em algum risco, que pode suplantar minha força para agir, no sentido de evitar uma hecatombe, uma situação piorada. Vai me dar a condição de perceber aquilo que até que está dentro do que eu posso pegar e resolver, mas que eu tenha deslizado em dada situação, aí eu tenho que consertar o quanto antes. Porque se eu deixo aquilo irresolvido, inacabado, consciencialmente, isso vai sinergizar e dar força
maléfica que vai me propensar a uma queda maior, se não for resolvida a tempo e extirpado o que possa ter se instalado ali de erro. Em sendo assim, no livro dos médiuns supracitado, no capítulo da identidade dos espíritos, no tópico 266, Kardec vai dizer que é preciso fazer esse exame escrupuloso mesmo, do meu dia, das comunicações que eu tenha recebido, daquilo que eu tenha levado, seja uma reflexão, uma escrita, um testemunho, e que precisamos fazer essa aferição, essa perscrução, analisando seja expressão, seja pensamento, para julgar e analisar, dada a obra, dada a situação, e fazer o corte, a rejeição, sem hesitar, de tudo que fira o bom senso e a lógica, e que também vai nos conferindo essa vacina contra a exaltação, a fascinação, o excesso, e ao mesmo tempo vai nos dando esse robô do sim, sim, não, não, que é essa postura coerente com o Evangelho de Jesus mesmo, essa coerência moral. E vai também nos precavendo de ilusão e de fantasia, que são situações que vão querer aproximar irrealidades e tentar nos convencer da veracidade daquilo, via uma ação mistificadora, obsessiva, conforme supracitáramos. E, inclusive, vai nos ajudando a perceber se eu fiz o meu melhor possível naquele dia. E em sendo assim, essa crítica, essa análise rigorosa, ela é um meio, conforme Kardec coloca, que vai me dar condição, com uma exatidão importante, de evitar uma confusão, um dolo e um comprometimento moral. E mesmo que eu tenha confiança naquele espírito que fala comigo, e inclusive quando nós nos dirigimos ao nosso mentor, que está a nos falar, precisamos mesmo assim meditar, fazer esse peso frio, objetivo, de submeter ao cadinho e efervescência de uma razão severa, massiva, toda comunicação e toda orientação que receba. E caso eu tenha algum ponto que esteja obscuro, obnubilado, suspeito, duvidoso, pedir explicação, pedir esclarecimento sobre aquilo, para formar um ponto de vista, uma opinião segura, embasada acerca daquilo. E isso vai nos dando condição de
e desamarrando nosso coração, desenfeixando, cortando o liame, o condão que nos prende à esfera passional inferior, antes de soar o nosso toque de ir embora daqui. E é um culto diário que nós vamos rendendo e costurando a retidão da nossa consciência. Em que eu me precavejo de transformar o pão da possibilidade em pedra da vaidade, que invalida o nosso trabalho, visto que a arrogância, em qualquer dose que ela tiver, ela rui as nossas propostas. Até pelas conexões que ela faz acontecer, pela cegueira moral que ela estatua em nós, e que acaba nos colocando como joguete de força inferior, sombria, sem que nos apercebamos. Pode ser que por um momento a gente se aperceba e depois pode ficar inabordável para a nossa percepção. E em sendo assim, a disciplina é essa educadora sábia do nosso anseio, e por isso, quando é falado essa questão da consciência, também vai dizer de algo que pode ser portado dentro da minha alma e que alguém nem tenha ficado sabendo, o qual prejudiquei. Porque se eu tenho uma atitude em relação a alguém, vão considerar fofoca, calúnia, que é perniciosa, que pipoca como chama na gasolina e que destrói os germes das nossas condutas nobres. E se eu me deixo levar por uma situação pontual como essa, pode ser que aquele que eu caluniei, do qual fofoquei, que trouxe para um terceiro a situação desse alguém e prejudiquei sua imagem, ele nem fique sabendo que eu tenha feito isso. Mas a minha consciência registra a minha ação. E em tendo uma atitude como essa da fofoca, em que a gente coloca lama na dignidade do outro, é como pisotear o outro. E isso vai ter uma reverberação pelo que é registrado na minha consciência profunda, e vai nos constranger fatalmente, por esse desvirtuamento, a retornar por um caminho mais difícil na expiação e na prova para consertar o que fizemos, mesmo que o outro não tenha ficado sabendo o que eu fiz contra ele. Mas em mim vai ficar gravado, requerendo os reajustes e os resgates respectivos, que isso implicará para minha cota kármica nessa giro sansaro da nossa sorte. Em sendo assim, tem a ver com algo que é comigo mesmo, porque o outro é fácil enganar, mas a minha consciência eu não vou enganar.
aquilo que eu a realizar, seja em pensamento, porque pensamento também realiza. Da mesma forma que um pensamento elevado leva algo bom para alguém, pensamento sombrio, de desdita, de vingança, de rancor, leva destruição para outrem. Suplício. E em sendo assim, aquilo que eu venha a realizar, seja em pensamento, em palavra, em ação propriamente dito, isso fica de forma indelével gravado em mim. É como um dardo que eu emito, levando o seu malefício ou o seu benefício de acordo com o dardo que eu emiti, que começa com uma ideia, um pensamento que é emitido por ser onda eletromagnética acima da velocidade da luz. E eu já não tenho como desfazer isso. O que eu poderei fazer é corrigir e reparar um dardo danoso, que vai me requerer um tempo, e pode ser que pela amplitude disso, o resto da minha existência para consertar. Em sendo assim, aquilo que eu venho a emitir de mim, com as suas consequências, isso me procura onde quer que eu esconda, para me levar o resultado da minha ação, do meu pensamento, da minha palavra. Então, isso mostra que não há esconderijo para o que eu vier a fazer, porque os resultados disso me encontrarão inexoravelmente. E o que nós podemos fazer é trabalhar essa questão da análise diária da nossa consciência, e para não desvirtuar nossa atitude mental, manter ela nobre, crística. E com isso vai acontecer de nós podermos, via esse incontestável preceito divino, luzífico, superar o nosso defeito, consolidar mérito, elevação e virtude. Como uma libélula voando ao sol, aspirando um cheiro de espinheiro, num orbe a partir de si mesmo, ousado, de dormir em paz, pelo trabalho que fez, por aquilo que deixou de pegada, pelo seu melhor possível, que buscou naquilo que deixou após si.